Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos e hoje aqui no nosso programa vamos conseguir falar aqui no programa, na verdade vamos falar sobre como conseguir um estágio nessa época de férias. Você que está em casa, está em busca de uma oportunidade de estágio, vamos trazer muitas dicas e essas dicas serão repassadas por nossos convidados que já estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar hoje com Fábio Guimarães, ele que é palestrante e coordenador do curso de Administração, RH e Colocação Profissional do Centro Universitário Tiradentes, aqui em Pernambuco. Também vamos ouvir dicas e orientações com a Carla Ferreira. Carla é coordenadora comercial da Abre Recife. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes eu quero lembrar você que está em casa que o período de férias é um dos melhores para se procurar estágio. Afinal, muitas empresas estão efetivando estagiários ou encerrando contratos e abrem vagas para completarem o seu quadro. Além disso, muitos estudantes aproveitam o período de férias para viajar e para descansar, o que acaba por reduzir os cadastros nesse período do ano. Outro fator que faz com que as vagas elas não sejam preenchidas é o seguinte, é quando os estudantes entram de férias, também entram as instituições de ensino, e as empresas que utilizam a própria escola ou faculdade para divulgar suas vagas, elas perdem esse meio de atingir o público-alvo. Além do famoso boca a boca que também acaba sendo afetado. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial com várias dicas, falando sobre as vantagens de buscar uma oportunidade de estágio agora nas férias. Fique muito atento. Confira. O estágio é um bom caminho para quem está em busca de experiência, quer ampliar as referências pessoais e procura enriquecer o currículo. E no período de férias escolares do final de ano, a quantidade de vagas aumenta, já que muitos estudantes estão encerrando os cursos e terminando os contratos. No Brasil, são quase 370 mil estagiários ativos, com uma taxa de 44% de contratação posterior. Já a quantidade de jovens que aguardam uma vaga de estágio é de quase 3 milhões, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola. Nessa concorrência, quem aproveita as férias para procurar uma vaga pode sair na vantagem. No momento você perceber o que é que você quer realmente para a sua carreira, Então, aquele jovem que está na sua formação, na formação que a gente tem, que foi feita uma escolha, por ele. Então, qual é o diferencial que você quer deixar no mercado? Então, o momento de férias, na instituição de ensino é justamente o momento de você fazer as suas escolhas. Quais são as suas escolhas? Enquanto uns, tiram um momento de férias para o lazer, para viajar. Então, o outro que busca um momento de férias para se qualificar, acaba tendo esse diferencial. Este psicólogo que atua no recrutamento de estagiários explica que tão importante quanto o estágio no currículo é um bom network, uma rede de relacionamento e referência com outros profissionais da área. Isso porque na hora da entrevista, as competências do candidato ficam evidenciadas. Quando o estudante ele chega no processo de seleção de uma maneira espontânea, apresenta o seu currículo, que eu costumo dizer que numa seleção, o currículo ele, por si só ele não fala, é uma análise fria que o recrutador tem, o currículo. Mas na entrevista que ele vai ter a oportunidade de dizer como ele se desenvolveu naquela atividade, naquela outra, que a gente chama de competências, que é diferente de experiência. Às vezes o estudante, o jovem, ele tem experiência em alguma área, mas talvez ele não tenha competência para, como também tem aquele jovem que nunca estagiou, é uma seleção de primeiro estágio dele, por exemplo. Mas ele traz essa inclinação, essas competências necessárias. Quem são? É de atenção, é de comprometimento. Se é um jovem que na sua trajetória acadêmica teve poucas faltas, participou dos eventos internos da faculdade, então ele já demonstra para a gente uma competência para. Na segunda experiência de estágio, Helena já sabe que precisa aproveitar esse momento para experimentar a prática da profissão que escolheu estudar. Aprender, trocar ideias, é muito legal, porque como estagiário você tem o privilégio de sempre poder tirar dúvidas, perguntar, se mostrar interessado por outras áreas, falar: "Ei, me explica essa coisa diferente que tu está fazendo". E é legal quando você está num ambiente que as pessoas estão dispostas a trocar, que você não está um estagiário mecanizado numa única
função e não, é legal um estágio que você pode crescer. Ela está no 6º período do curso de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco e já descobriu a importância do network para a carreira. Afinal, quem não é visto não é lembrado. O importante do estagiário nas empresas é que ela traz para a empresa benefícios no sentido de inovação, né? De oxigenar as empresas de uma maneira mais da criatividade, né? O estagiário ele traz muita criatividade nas empresas e as empresas elas buscam muito isso. Esse é o retorno que o estagiário pode estar dando nas empresas, né? Da ideia nova, né? As empresas elas precisam se qualificar e se reinventar nesse sentido, né? Então, como é que eu vou atender, como é que eu vou administrar aquela área, aquela outra área, né? Então, vai muito essa questão da qualificação e da busca desse jovem. Pois bem, como bem falou a Helena, né, na reportagem, quem não é visto não é lembrado. Vamos falar muito mais aqui no nosso programa. Quem procura acha também, aquele dito popular, né? Então você que está em casa, fique muito atento. Você está nesse perfil, né, de conseguir, de estagiário, de conseguir uma vaga como estagiário em uma empresa, está encontrando dificuldades? Vamos trazer dicas para facilitar esse processo de busca e de efetivação na vaga. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos especialistas de hoje, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você participar. Que tal interagir com a gente? A partir de agora vamos lançar a nossa pergunta do dia. É a nossa enquete, você vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a seguinte pergunta. Olha só, queremos saber de você que está em casa se você sabe como se comportar em uma entrevista para estágio, você sabe como se comportar, se sim ou não. A pergunta é objetiva, a resposta também deve ser bem objetiva. Sabe como se comportar numa entrevista para estágio? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora ela está aberta para você ligar para a gente, responder nossa pergunta. Também você pode mandar sua dúvida sobre o tema no 3424-1977, é o nosso segundo número, 3424-1547 e 3424-1977. Mande aí, responda a nossa pergunta, mande sua dúvida. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder sua pergunta. Se você tem acesso à internet, que tal interagir com a gente acessando a nossa fanpage? facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Você acessa, deixa sua frase, seu depoimento, sua dúvida e pode também responder a nossa enquete. Se você tem o WhatsApp em mãos, mande aí quantas dúvidas você tiver no 99209-4819, 99209-4819. Participa aqui com a gente, daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo no nosso programa. E olha só, o desejo de se destacar em um processo seletivo de estágio é muito comum a muitos jovens, afinal, a oportunidade abrirá portas para o desenvolvimento da carreira e pode também representar independência financeira. Mas para conquistar uma vaga de estágio, é preciso se preparar para enfrentar um processo seletivo, muitas vezes concorrido, né? E que inclui ali mais de uma etapa. Quer saber como fazer isso e ter sucesso? Fique atento às dicas a partir de agora. Quero dar primeiro boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Carla Ferreira, ela que é coordenadora comercial da Abre Recife. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Nós que agradecemos, Aldo. Obrigada. Professor Fábio Guimarães, coordenador do curso de Administração e RH do Centro Universitário Tiradentes, aqui em Pernambuco. Seja muito bem-vindo também, professor. Bom dia, Vadson. É um prazer, né, estar mais uma vez aqui no seu programa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E vamos aí às dicas valiosas para, né, os nossos jovens e futuros profissionais. Primeiro a gente quer saber da Carla, né? Tem vagas disponíveis nesse período agora do ano? Quem está em casa se enquadra aí nesse perfil de estagiário. Pode ir agora na Abre, né? Portal Abre lá para conseguir essa vaga de estágio. Tem vagas disponíveis? Muitas vagas disponíveis. Esse período, né, às vezes eles deixam para se divertirem, para lazer e deixam para estagiar depois, né, nesse período de férias. Até a própria demanda lá de procura muito pequena nesse período, então temos muitas vagas e poucas pessoas procurando essas vagas. É um momento de refletir o que é prioridade, né, professor, para esse estudante que quer trilhar essa carreira profissional. Será que a prioridade é conseguir, né, essa colocação no mercado de trabalho como estagiário? Se for, então é o momento de repensar, de atualizar o currículo, de fazer o que mais para conseguir uma dessas vagas disponíveis? A gente tem percebido, Waldson,
que o jovem está preocupado no seu futuro profissional. Então, claro, a gente tem as exceções, mas a maioria, ele se preocupa em se qualificar cada vez mais, procura orientação dos agentes de integração, procura orientação lá no nosso setor, né, o NIT Carreiras, que é um setor de colocação profissional, para que a gente possa intervir nessa preparação e aconselhar esse jovem a como preparar um bom currículo, a como destacar suas competências, né, na entrevista de estágio, como se comportar nessa entrevista. A gente tem percebido que alguns jovens, a maioria deles, já estão se preocupando com o seu futuro profissional. Né? E até o estágio é a possibilidade e a oportunidade para que o jovem perceba se é essa carreira que ele quer trilhar na sua vida profissional. Muitos, né, se encontram e se deparam com uma atividade que, né, não é aquela atividade que ele vai escolher para o seu futuro. Então é hora de repensar a sua atividade, repensar o seu curso e de repente mudar para outro curso, fazer, né, um curso diferente, numa área diferente daquela que ele escolheu. Às vezes a escolha é por indicação, por vontade do familiar, por vontade dos pais, por vontade, né, de um irmão mais velho que seguiu aquela carreira. Mas aí, quando ele realmente começa a estagiar e começa a ter contato com aquela atividade, seja na área jurídica, seja na área da administração, na área da saúde, ele realmente, no estágio, ele vai perceber se é aquilo que ele vai querer para a vida dele. Se é realmente, se ele tem aderência, se ele tem perfil para aquela atividade. E aí é o momento de repensar, de repensar a carreira, repensar o curso. E ele só descobre isso quando, de fato, ele está na empresa trabalhando como estagiário, ou também quando essa vaga é ofertada, né? Essa vaga de estágio, existe ali, tem alguns critérios que precisam ser obedecidos para que esse candidato, mesmo, por exemplo, sendo estudante de administração, ele tem que preencher alguns requisitos para conseguir uma vaga? Sim. E tentar diminuir isso, né? Descobrir só na prática? Na própria vaga ela tem o perfil, né? Quando a gente lança uma vaga no nosso sistema, a empresa ela vai dizer para a gente o perfil do candidato que ela deseja. E é isso que a gente faz, esse recrutamento. O candidato, ele visualiza apenas algumas informações referente àquela vaga. Então, quando ele chega na nossa agência, a gente conversa com ele, né, dá mais detalhes referente àquela oportunidade. E se realmente ele vê que se identifica, a gente faz um encaminhamento e ele participa desse processo de seleção. Aí, depois que é selecionado, ele fica na empresa. Né? Por se tratar de estágio, né, esse processo é menos rigoroso ou não? É tão quanto, né, uma vaga de emprego? Normalmente é menos rigoroso. Né? As exigências são bem menos. Às vezes é mais conhecimentos, como inglês, um Excel, diferente de emprego, que a maioria são experiências. Né? Às vezes, quando ele tem uma vivência, já uma experiência até de estágio, isso agrega muito valor ao currículo dele durante o processo de entrevista, mas necessariamente são mais conhecimentos que são solicitados. E uma dica para o estudante, né? O que ele deve levar em consideração quando ele busca essa vaga? A remuneração também deve observar? O que mais ele deve observar, né, para não se frustrar mais na frente? A remuneração, eu acredito que seja o item de menor importância nesse momento do acadêmico, do jovem. Ele tem que buscar, primeiro, a experiência profissional, o contato com o mundo de trabalho. É muito mais importante do que a remuneração. A remuneração é uma bolsa, né, auxílio para auxiliar no deslocamento, um vale-transporte, enfim. Mas a remuneração, ela não deve ser vista, isso é o meu ponto de vista, como prioridade para aquele estágio. A prioridade é justamente a experiência, o contato que ele vai ter com o mundo empresarial, com o mundo de trabalho, contato com pessoas, o network que ele vai fazer e a possibilidade dele demonstrar as competências que ele desenvolveu na parte acadêmica, né? Tanto na parte acadêmica como também no lado pessoal. Aí, como é que ele acha essa vaga? Ele tem que ir presencialmente lá na Abre, por exemplo, ou ele pode utilizar a internet? Porque jovem, né, gosta muito de utilizar redes sociais e internet. Essa busca pode ser facilitada e hoje é facilitada pela tecnologia? No Instagram nós temos todas as redes sociais disponíveis, colocamos tanta vaga no nosso portal, quanto também nas redes. Eles realmente vêm com mais facilidade né, nesses processos, são muito antenados nas redes. Eles fazem o primeiro cadastro na Abre e depois só faz atualizar esse cadastro? Seria mais ou menos assim? Isso. Aí recebe as vagas, também tem essa possibilidade de receber Também anúncios? nós convocamos através de SMS e de e-mail.
pelo próprio sistema e também divulgamos. Mas eles são muito atentos, né? Os que realmente têm interesse, eles visualizam a vaga no perfil, se candidatam à oportunidade, já comparecem à agência para pegar a carta de encaminhamento. Esse interesse faz muita diferença na empresa, porque vê que esse jovem, se ele foi em busca, principalmente nesse período, ele foi proativo, né? Ele não esperou a vaga chegar, ele foi lá, mostrou interesse, buscou fazer a seleção. Com toda certeza ele vai se destacar nessa empresa, né, professor? Com certeza, com certeza. Essa proatividade é vista com bons olhos. A gente percebe que o jovem ele tem essa iniciativa. Com o mundo globalizado, com as redes sociais, ele tem acesso a profissionais, então ele tem a possibilidade e a oportunidade de entrar em contato com um profissional, e nenhum profissional, né, vai se negar a responder um jovem. O LinkedIn, que é uma rede social, né, para profissionais, eu tenho recebido, né, várias mensagens de ex-alunos meus e de profissionais que eu não conheço, querendo uma carta de recomendação, se colocando à disposição para uma vaga de estágio, de emprego. Enfim, então essa proatividade é vista sempre com bons olhos. Para quem está em casa, que tem ainda, né, aquela ideia meio que ultrapassada de que estágio é apenas uma mão de obra mais barata, o que é que você poderia dizer para os nossos telespectadores? Para quem, né, tem esse perfil para ocupar uma vaga de estagiário, e também para os profissionais que já estão na ativa e às vezes lideram algumas equipes no trabalho que têm estagiários. Costumo dizer que é a melhor forma de recrutar. Né? Normalmente os contratos de estágio são feitos no mínimo de 6 meses. 6 meses é um período bom para fazer uma análise referente ao candidato, porque ele não, quando ele é aprovado na seleção, né, foi selecionado, vai começar o estágio. Ali não acabou a seleção. Né? Eu acredito que muitos estagiários pretendem criar uma carreira dentro da empresa. Então, ali que começa o processo, né? Onde ele vai estar sendo analisado pelos seus superiores, onde ele vai ter a oportunidade de desenvolver um bom trabalho para que ele futuramente seja esse profissional. Então, essa é a grande deixa, né? É a parte de recrutamento durante todo o processo de estágio. Professor, no começo do programa a gente falou que os estudantes entram de férias, algumas instituições também têm um período de recesso, né, de atualizar os professores, enfim. Isso faz com que também essas vagas fiquem ociosas. Aí existe, né, aquela procura das agências de estágio pelas instituições para fazer aquela divulgação e atingir esse público-alvo. Mesmo agora em férias, o senhor procura ficar atento e tenta também repassar a esses alunos que têm vagas? Como é o seu comportamento, né? Porque o boca a boca ele já é atingido, né? Porque não tem aquela circulação na faculdade de um aluno que está dizendo para outro onde é que vai ter essa vaga, e até mesmo o professor. Como é que o senhor se comporta nesse período de recesso? Tem como ficar em paz e ficar calmo, tendo oportunidade e várias pessoas procurando sem saber onde achar? Ficar em paz e calmo a gente nunca fica, né? O período de recesso é um período que, né, em tese, toda a parte acadêmica, o corpo docente, os gestores entram em recesso, mas a gente mantém na nossa instituição um núcleo que é o NIT Carreiras, né, de colocação profissional, que fica lá um estagiário, né, que é excelente estagiário, ele vai ser contratado, possivelmente vai ser contratado por ser Olha só, em primeira mão o senhor está anunciando a contratação do estagiário, é? Em primeira mão, eu sou um defensor desse estagiário, foi meu aluno, e a gente percebe aquela situação que a professora Carla falou, né? É o momento de demonstrar a competência, é o momento de se destacar, de ganhar, né, a confiança do gestor, confiança da instituição, mostrar sua honestidade, mostrar sua ética profissional. Enfim, então a instituição nesse período de recesso, ela não para, né? A gente mantém o setor funcionando, e aí tem o WhatsApp, tem o LinkedIn, os alunos ligam para o coordenador, a gente tem um relacionamento muito próximo com os agentes de integração. Então, claro que né, a demanda vai ser menor, né, a procura por estágio vai ser menor, porque o aluno, o acadêmico, ele procura um pouco descansar também, curtir um pouco com a família, que isso é necessário para o bem-estar e a saúde mental do jovem. Daqui a pouquinho tem mais dicas aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Aqui no nosso programa estamos falando sobre estágio agora nas férias. E a partir deste momento vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações para a gente.
Olá, Tânia. Oi, Valdson, um ótimo dia para você. O destaque de hoje é do OP9. Oferta de vagas de estágio dobram durante o período das férias. É justamente nesta época de férias que as ofertas de estágios tendem a aumentar por causa do encerramento de alguns contratos no fim do ano passado. De acordo com o Instituto Elvado Lodge, o IEL, foram ofertadas no primeiro trimestre do ano passado 3.000 vagas de estágio. Em comparação com o fim do ano passado, nos meses de setembro, outubro e novembro, houve uma queda nas oportunidades de estágio, com cerca de 1.558 vagas. Para a analista de carreiras Ketli Gomes, o estágio é a oportunidade que o estudante tem de adquirir experiência que o mercado pede. Para a empresa, é mais uma chance de treinar o profissional de acordo com os valores e cultura da organização. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A Carla falou pra gente que tem vagas sim lá na Abre, né, na agência Abre, mas não falou que era tão otimista assim o cenário. Nesse período as vagas chegam a dobrar também, as vagas ofertadas lá na agência Abre, Portal Abre. Como é que vocês chamam, né? Porque na minha época de estagiário eu lembro que eu fui várias vezes e chamava de Portal Abre. Continua Portal Abre, Carla? Portal é o site, né, que a gente costuma... www.portalabre, né? Mas é a agência Abre mesmo. Agência Abre, né? Esse cenário se repete também lá na agência? Chega a dobrar o número de vagas? Não chegou a dobrar, mas quase isso mesmo. O número aumenta bastante nesse período. E são diversas áreas? Tem uma área que tem uma demanda um pouco maior? Tem mais ofertas de vagas? Nesse período, aumenta muito para pedagogia. E também para a área de administração, que é uma área comum ter muitas vagas. E nesse período aí aumenta. A pedagogia se explica porque é início de ano letivo, né? Alguns estagiários foram contratados, outros tiveram ali o contrato encerrado, então precisa recrutar novos, né, estudantes de pedagogia. A administração também, que é bem dinâmico o mercado, né? Exato. Isso mesmo, fazer reposição para os auxiliares, né? Na área de educação. Aí esse período é um período que aumenta muito essa demanda. Então, fica atento. Tem os cursos, professor, que são mais difíceis, né? Precisa você fazer tantos períodos para conseguir uma vaga, também é pré-requisito para preencher algumas vagas, por isso é um pouco mais difícil de conseguir uma oportunidade de estágio. E é interessante que o estudante ele tenha ciência, mesmo antes de entrar na universidade, de que aquela área que ele escolheu é um pouco mais difícil de conseguir estágio? Sim. Alguns cursos, principalmente na área da saúde, das engenharias, engenharia civil, arquitetura, mecatrônica, engenharia mecânica, enfim, são cursos que exigem, né, um certo conhecimento acadêmico do aluno para que ele possa ir a campo. Já administração, economia, ciências contábeis, são cursos que a partir do primeiro período o aluno já pode estagiar. Principalmente, não é por ser coordenador do curso de administração, mas a gente tem no curso de administração cerca de 95% dos nossos alunos já colocados no mercado em termos de estágio. É um curso amplo que abrange qualquer área, né? A área de recursos humanos, a área de finanças, a área de logística. Então, existe uma facilidade do aluno de administração em se colocar no mercado aí de estágio. Em relação à bolsa, né? A bolsa de estágio, ela também diferencia de curso para curso? Tem um curso onde a remuneração é um pouco mais alta ou é algo subjetivo? Como é que a gente explica essa questão da remuneração? Porque muita gente tem essa expectativa de conseguir estágio para ter uma independência financeira, melhor dizendo, né? Tem muita gente que procura já pensando nisso. Tem os cursos onde a oferta é um pouco maior dessa bolsa, Carla? Sim, para alguns cursos tem realmente bolsas maiores, até porque são estudantes que têm poucos, assim, aqui no mercado em Recife, tem poucas universidades que têm aquele curso, então esse tipo de curso, normalmente a bolsa é mais alta, porque a gente tem um número menor de candidatos para ofertar. Então, dessas situações, sim, aquela que realmente a gente tem uma demanda maior, né, as bolsas têm de ser na média de mercado, normalmente. Tem aqui algumas participações no nosso WhatsApp, 992094819. Tem uma participação bem interessante aqui de uma mãe, né? Ela disse que a filha dela estuda farmácia e ela está no terceiro período e queria saber mais ou menos o valor, né? O valor de que se paga uma bolsa de estágio para o curso de farmácia. Essa mamãe quer ajudar a filha, está vendo que tem vagas de estágio, mas será que no curso de farmácia, para o terceiro período, tem alguma vaga? Aí ela vai consultar, né? Na agência Abre ou através do Portal Abre também.
Mas o seguinte, tem uma estimativa de valor que é pago para esse tipo de curso, o curso de farmácia, a filha está no 3º período, aí a filha dela diz que não procura muito estágio porque geralmente só pode estagiar do 4º ao 5º período, a partir do 4º, 5º período. Então, essa mamãe fica mais preocupada, né, e tenta incentivar a ela fazer o que nesse momento, já que não é o momento de conseguir essa vaga? Primeiro valores e depois a dica. Questão de valores realmente como é algo que quem define é a própria empresa, né, não existe um valor mínimo, até a própria lei, né, não estipula isso. Então, realmente vai depender da empresa, eu poderia verificar alguma média lá que tivesse para esse curso, mas mínimo não temos. E referente ao período, para essa área de saúde, né, normalmente é a partir do 4º, 5º período que inicia realmente a procura desses candidatos. Aí a filha dela está no 3º período, o que é que ela faz agora, professor? Enquanto não chega essa vaga de estágio? É momento de quê? De se atualizar, de fazer cursos, de fazer o quê, por exemplo? Outras coisas, né, fora dessa área? É momento de desenvolver as competências. É momento de fazer o network, se preparar para ingressar no mercado de trabalho. Fazer cursos de extensão, participar de programas de monitoria, de extensão, de iniciação científica, para agregar valor ao currículo quando ela for se colocar para o mercado de trabalho. Porque não exige, né, experiência comprovada ali para se fazer esse estágio, mas essas experiências, né, na faculdade, essas experiências contam bastante. Exato. É um diferencial no momento de conseguir, né, essa bolsa e essa vaga do estágio. Exato, os trabalhos acadêmicos, é algo que ele realmente desenvolva as suas competências dentro da universidade. Isso facilita muito no processo de seleção, muito a agilidade, né, dentro da própria empresa, ele se mostrar, também, né? Isso facilita muito esse tipo. Dicas para você que está em casa para conseguir um estágio. Vamos mostrar aqui uma tela. No caso, são várias telas com vários tópicos também. E vocês nos ajudem a colocar isso aqui em prática e deixar isso bem claro para quem está em casa. Dicas de como conseguir um estágio. O primeiro tópico fala o seguinte: conheça as competências valorizadas. As competências que as empresas valorizam nessa pessoa. Como é que ela conhece isso? Vamos tentar explicar isso para quem está em casa. Uma das competências muito valorizada, né, é a assiduidade, pontualidade, a responsabilidade. Isso são valores, né, que todas as empresas prezam muito. Então, se ele tem a oportunidade, né, de destacar nesses pontos, com certeza já vai ser bem visto dentro da organização. Às vezes tem até um contratempo para esse estudante chegar no momento da seleção. Na seleção ainda se leva em consideração esse pequeno atraso que ele teve, não quer dizer que sempre, né, ele vai ser, não vai respeitar o horário, não vai ser pontual, ou como é que vocês avaliam essa questão? Se o estudante chegou atrasado na entrevista para o estágio, dá para levar em consideração? Não dá para concluir que ele vai ser sempre atrasado nessa empresa? A gente percebe nesse processo até a forma que ele chega. Às vezes hoje o trânsito está caótico, né? Então a forma quando ele chega na agência, por exemplo, eu me atrasei 10 minutos, até a forma que ele se coloca realmente, a forma que ele pede desculpas por aquele atraso, que realmente pode ocorrer. Às vezes não quer dizer realmente que ele seja irresponsável. Vamos ao outro tópico, muito importante também, é acertar o português. Para preencher, né, esse questionário, para fazer a prova, para se comportar também, às vezes, nas redes sociais, porque para estágio também, professor, as empresas às vezes verificam os perfis, né, dessa pessoa, seja no Instagram, no Facebook. Para estágio também é avaliado isso? Claro, claro. Só queria dar voltar um pouco à fala da professora Carla em relação às competências. Uma das competências que a gente tem percebido e que o mercado exige é a competência comportamental. A gente tem contratado funcionários e estagiários pela competência técnica, ele tem um perfil técnico, ele tem conhecimentos técnicos, mas falta e falha na competência comportamental. Ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe trabalhar com pessoas. Então, eu acredito, ao meu ver, que é uma competência mais valorizada pelas empresas, essa competência comportamental. Nas consultorias que eu presto, eu vejo, profissionais altamente qualificados serem demitidos
por faltar essa competência comportamental. Então, que o aluno, o acadêmico, ele desenvolva essa competência durante o período de academia, né? Durante o período de aula, de instituição de ensino, fazendo trabalhos em equipe, participando de projetos de extensão com a comunidade, sabendo lidar com pessoas, sabendo lidar, né, em equipe. E essa é uma competência que eu ressalto. O português é interessante e importantíssimo, né, no mundo que a gente vive, onde o jovem está acostumado a abreviar palavras no WhatsApp, no Facebook, e usar frases que às vezes, né, são frases postadas no Facebook, postadas no WhatsApp, sem, né, uma preparação, sem um pensamento anterior. E aí essa frase tem um impacto, né, muito negativo, porque são pessoas, quase o mundo todo visualizando um pensamento, um pré-julgamento naquela frase que você colocou. E o português correto, o português polido, o português, né, que é o que deve ser utilizado no meio empresarial. Às vezes não só a escrita, né, é avaliada, às vezes o que ele escreve, ele fala também, da mesma forma que ele escreve, da mesma forma que ele conversa com os amigos, ele quer conversar com o recrutador, né, quando chega também na agência para procurar esse estágio, então ele deve ficar atento. Exato. À forma como ele fala, né? Sobre a questão do português, a gente tem tido vários processos de seleção, a qual 50% é reprovado por causa de uma redação, com erros gravíssimos de português. Né? Até pergunto como essa pessoa conseguiu ingressar dentro de uma faculdade, né? com tantos erros de português dessa forma. Né? Realmente tem pesado muito no processo de seleção a questão do português. Ele pode fazer o que, professor, nas férias? Procurar um curso online, né, para atualizar um pouco mais de noção de gramática, ele pode pegar a própria gramática. Como é que a gente orienta esse estudante que sente uma certa dificuldade na língua portuguesa? Leitura. Recomendo leitura. Muita leitura, que aí para não haver o atrofiamento do cérebro. Um curso de português, um nivelamento, um curso de nivelamento, mas a leitura vai fazer com que você consiga, né, enriquecer seu vocabulário. E quando se pede redação no processo seletivo, não quer que a pessoa seja um escritor, né? Não está cobrando um escritor. São noções básicas mesmo, que as pessoas ainda escorregam. Muito. Próximo tópico, outra dica para você que está em casa conseguir essa vaga. É importante que você tenha experiências válidas. Como é que a gente poderia dizer que experiências válidas são essas, professor ou Carla? Esse tipo de experiência pode ser uma própria vivência de um estágio, né, que é uma experiência comprovada, né, uma vivência diária, como também as experiências da própria universidade, né? Os trabalhos, como o professor colocou, os trabalhos em equipe, né? As experiências projetos que ele desenvolveu, tudo isso são experiências que ele vivenciou e que pode ser colocado diante de um processo de seleção. Isso vai com certeza agregar muito valor ao currículo. Um trabalho voluntário também é uma experiência válida, mostra a preocupação desse candidato com o social, com o bem-estar também do próximo. Isso também conta, né? Com certeza. Nós fizemos um projeto, né? Finalizamos um projeto de extensão junto com um estagiário, um acadêmico lá do curso de administração, na comunidade do Pina, numa escola do estado, levando para aqueles alunos o que é ser empreendedor, o que é empreendedorismo. Então, foi a fala primeiro do acadêmico de administração, mostrando o que ele aprendeu em sala de aula, juntamente, claro, com 2 professores da área de administração, da área de empreendedorismo, levando esse conhecimento, essa noção do que é empreendedor, do que é ser um empreendedor, do que é empreendedorismo, para que esse jovem de uma comunidade carente, né, perceba que ele tem uma possibilidade de futuro, ele pode ser um empreendedor, certo? Então, essa é uma experiência bastante válida. Próximo tópico, vamos a outra dica aqui para você que está em busca dessa vaga de estágio. Estude a empresa, isso aqui é muito importante, porque quando você se candidata, quando vai fazer essa seleção, né, a empresa pode cobrar alguma coisa, até o básico, né, da empresa, você tem que saber também, para poder ver se se enquadra ou não no perfil daquela empresa. Aí onde é que eu estudo essa empresa? Eu pesquiso onde? O portal abre, né, a agência abre, ela vai me oferecer
algum material para estudar a empresa ou não? Tem que ser proatividade mesmo, tem que ir atrás, procurar e estudar? Normalmente, por exemplo, quando ele pega a carta de encaminhamento, lá vai ter o nome da empresa. Hoje, a maioria das empresas tem um site, ela tem algo relacionado. Então, ele pode entrar na internet, fazer uma pesquisa referente a essa empresa, para poder chegar lá, até para conhecer mesmo, se vai se identificar com aquela cultura que a empresa tem, né? com a missão dela, com a visão que ela tem, e realmente fazer essa identificação antes de ir para o processo de seleção. Missão, visão, isso é muito mais importante, né? Saber do que a história do começo ao fim da empresa. Exato. A empresa não vai cobrar isso, né, Carla? Não. Vai cobrar o básico, visão, missão. O que mais a empresa cobra que o estudante ele saiba antes de procurar essa vaga? Na verdade, ela não cobra. Não cobra. Não cobra. Agora, se o estudante fez um estudo da empresa, né, analisou a visão dela, qual a missão dessa empresa no mercado, e durante o processo de seleção ela tem uma oportunidade de apresentar que foi visto, para ele ele com certeza vai ser destacado. Vai ser um diferencial, né? Ele mostrou interesse, buscou saber onde é que ele vai chegar, né? E que se ele chegar, ele chegue com calma. Se chegar um pouquinho atrasado também, chegue com calma, nada de euforia também, de ansiedade, dizendo que aquela vaga é a vaga dos sonhos. Isso não funciona. Ou funciona? Às vezes a ansiedade atrapalha. Ele não consegue, né, se apresentar da forma adequada. Ele não consegue mostrar, na verdade, quem ele é. Porque, na verdade, uma vaga e o candidato é um casamento, né, que precisa dar certo. Né? Às vezes as pessoas acham, essa é a vaga do meu sonho porque ela tem uma bolsa alta. E às vezes a pessoa não tem as características. Ele só está cursando, né, o curso exigido por aquela vaga. E também acha que só pelo fato da bolsa ser boa eu quero me candidatar. E não é por aí. Né? Ele precisa realmente ter o perfil. No processo de seleção, eu costumo dizer, principalmente no feedback após a seleção, né, olha, o fato de você não ter sido aprovado nesse processo não quer dizer que você não vá servir para nenhuma outra empresa. Né, que para essa vaga você não teve um perfil adequado para nesse momento, para o que a empresa está pedindo e necessitando. Mas não quer dizer que você não vá se dar bem em outro processo de seleção. Né? Só que para essa, infelizmente, não foi possível prosseguir. Eu faço outra leitura, chegue com calma, você ter humildade. Também. Não chegue na empresa e às vezes a gente percebe que o acadêmico ele tem N experiências, já estudou fora, fala 3, 4 idiomas. Chegue com humildade, né? Respeite os valores da empresa, respeite a equipe, respeite as pessoas que estão ali, né? Do mais baixo ao superior, né? Do diretor ao servente. Então chegar com calma é chegar, né, sendo resiliente, sendo ético, sendo humilde. Então, mesmo que você possua competências e qualificações que, né, sejam superiores àqueles que estão ali naquela empresa, naquele momento, mas chegue com calma nesse sentido. Né? Seja humilde, conquiste as pessoas, conquiste os gestores, conquiste as pessoas que estão ali de baixo, porque são elas que vão, né, fazer uma boa imagem sua, são elas que vão, né, em algum momento, elogiar você. E nada de inventar histórias, né? Porque vocês da área de RH, vocês da área que oferecem, né, essas vagas de emprego, às vezes vocês têm um network entre si, né? E aquele estudante pode inventar, vi de uma certa empresa lá eu fazia isso, e acontecia, e era destaque. Às vezes você conversando com um amigo que trabalha no RH da outra empresa, descobre que se passa, né, ali tudo de histórias inventadas. Mentira jamais, não é? Qualquer processo de seleção, às vezes você pode até ter conseguido algo por ter mentido, mas lá na frente isso vai, né, vai te prejudicar com certeza. Então, sempre a verdade vem à tona, né, Carla? Sempre, qualquer processo de seleção, ser verdadeiro. Isso é o que é importante. Importante também chamar o intervalo agora. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do programa, tem uma dúvida? 992094819 é o nosso WhatsApp. Mande aí sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre estágio nesse período de férias. E é muito comum que os candidatos a uma vaga de estágio, eles não tenham muitas experiências profissionais. Assim,
As atividades extracurriculares acabam contando mais pontos aí durante a etapa da entrevista. Para se destacar em um processo seletivo de estágio, a dica é participar de palestras, investir em cursos de atualização e também fazer atividades extracurriculares. Isso mesmo, que vão melhorar suas habilidades de comunicação, liderança, organização de tempo, entre outras medidas. E há diversos cursos online também, viu? Você que está em casa, está com recurso, né? Pouco recurso, está com o financeiro um pouquinho apertado, tem cursos online gratuitos e também, né, esses cursos serão úteis para você aprofundar ainda mais seus conhecimentos, para deixar sua carreira aí em destaque, para que você avance na sua carreira profissional. Já começa como estagiário essa carreira profissional ou antes disso, quando entra na universidade, já é o início dessa carreira profissional? Como é que vocês poderiam explicar isso para a gente? A partir de que momento começa essa carreira? Quando eu escolho o meu curso, começo a estudar ou só quando eu consigo a vaga como estagiário? Não, eu acredito que a carreira profissional ela já se desenha a partir do momento que você escolhe um curso, né, um curso superior. Agora, a experiência com o mundo de trabalho ela se dá justamente quando você ingressa em alguma atividade de estágio. Mas no primeiro momento que você ingressa na instituição de ensino superior, em qualquer curso, você vai tendo contato com as atividades daquela profissão, seja odontologia, seja engenharia civil, você vai percebendo e vai entendendo como é ser um engenheiro, como é ser um odontólogo, enfim. Então, nesse momento, a profissão já se desperta ali para você. Da sua vivência, Carla, muitos estudantes já chegaram se queixando de que não veio antes a agência Abre, né, porque não tinha nenhuma experiência, não sabia que um curso online, né, uma vivência da universidade contava ali como um ponto positivo para conseguir essa vaga. Muito se repete isso, né, esse tipo de depoimento dos estudantes? Não tanto. Né? Normalmente eles já sabem que tem esse processo, já conhecem. Dificilmente chega para dizer que não sabia. Isso é importante, esse depoimento da Carla é importante porque dá a ideia de que na universidade vocês, professores e coordenadores, já trabalham isso, né, com esses alunos, né, professor? Sim, sim. Já mostra em sala de aula a gente trabalha a importância de desenvolver certas competências. A competência comportamental, a forma como você se comportar, a educação, o entrar em sala de aula, pedir licença, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, enfim, palavras que a gente, né, às vezes fica um pouco preocupado, que deixaram de existir no vocabulário do jovem. A educação, a polidez de você chegar e dar bom dia, com licença, ao entrar no recinto, cumprimentar as pessoas que estão ali naquele recinto, isso é feito e desenvolvido em sala de aula. A gente trabalha muito, a gente, né, hoje, atualmente, a gente faz muito, às vezes, do pai e da mãe que tem que trabalhar, e esse jovem, ele encontra em sala de aula não só o profissional, o administrador, o advogado, ou o dentista, enfim, ele tem que encontrar um amigo, um pai, um conselheiro, um psicólogo, um educador, né, na sua palavra mais forte, um educador, que não vai só apenas, né, passar o conhecimento técnico, mas também formar o cidadão. Muito do que ele se comporta ali na universidade, ele também leva para o mercado de trabalho, professor? Sim. Porque às vezes tem alunos que se acham, né, espertos demais, às vezes dia de sexta-feira não quer ir para a aula, tem, né, às vezes porque está pagando aquela universidade, acha que deve fazer do jeito dele, né, que os professores ali devem servi-los. Muito disso se repete no mercado de trabalho e isso é um ponto negativo para esse estudante que trata esse momento, né, da vida como algo em segundo plano, algo pouco importante? Sim, sim. Um ato após outro ato se torna um hábito. Né? E aí esse hábito ele é repetido não só no meio acadêmico, também, né, como também no meio empresarial. Então, a maneira de se comportar, a maneira de tratar um companheiro, a maneira de tratar um colega de sala de aula,
ele vai, né, ter esse mesmo hábito no ambiente de trabalho. E isso é nocivo para a imagem do estagiário. Então, ele precisa aprender a lidar com pessoas, ele precisa aprender a ser, né, a ser ético, a ser educado, coisa que o mercado de trabalho vai exigir desse futuro profissional. Até a questão do compromisso mesmo. Quando ele é comprometido com o curso, né, que ele se propôs a fazer, né, ele com certeza também vai ser comprometido no mercado de trabalho. E essas consequências desse tipo de estudante, né, a gente depara diante de um processo mesmo de seleção. Aquele que se dedicou mais, aquele que realmente estudou mais, né, durante um processo de seleção, com certeza ele vai se destacar. Temos aqui uma pergunta, vem lá de São Lourenço da Mata, a pessoa não se identificou, colocou apenas as iniciais. JSO de São Lourenço da Mata, diz que está gostando bastante das dicas, está cursando administração, está no 3º período de ADM. Gostaria de saber se tem vaga para mim lá na agência Abre. Desde já agradeço. Tem sim, pode passar lá, com certeza. E a gente vai trazer a partir de agora mais dicas para você que está em casa. Agora são dicas importantíssimas para você não fazer, né? Como não se comportar no estágio. O que é que você não deve fazer quando está estagiando? Olha só. O primeiro ponto, né? O primeiro tópico fala sobre acomodação. Jamais se acomodar. Isso aqui é muito importante, né? A vaga às vezes se torna confortável, está ali na zona de conforto, existe uma acomodação, o estudante não quer se atualizar mais, não quer pesquisar mais, só faz o básico ali na empresa, isso pode representar um risco. Por mais estabilidade que ele acha que ele está naquela oportunidade, pode ser uma armadilha para ele, pode impedir o crescimento do aluno. Com certeza, às vezes ele está em um ambiente, porque tem empresas que o estudante fez algo que não está correspondendo ao perfil, ela chega junto logo, já vai dando as orientações, né, a supervisão realmente do estágio. Já existem outras que só ficam observando. Às vezes não faz esse acompanhamento. A gente orienta também aos nossos clientes, né, que faça esse acompanhamento, porque o estagiário está na fase de aprendizado e ele precisa realmente dessas orientações. Só que nem todas as empresas fazem esse acompanhamento de fato. O que faz com que ele ache, porque ninguém me chamou a atenção, eu estou agindo corretamente. E cria esse comodismo, de fato. E que às vezes faz com que ele não prossiga na carreira dentro daquela empresa. Impede, né, um crescimento profissional. Ele pensa que está bem naquele momento, Exato. Mas mais à frente, quando ele for meio que olhar para trás, verificar, né, o que é que ele aprendeu, o que é que ele construiu naquele momento ali, construiu foi nada, né, professor? Exatamente. A zona de conforto, ela é prejudicial. Né? Você não deve ficar confortável. Eu tenho um jargãozinho que eu disse, eu preciso que você fique desconfortável. O mundo, o futuro é dos desconfortáveis. Se eu estou desconfortável na minha situação, se eu preciso ganhar um pouco mais, se eu preciso me destacar no emprego, depende de mim. Então, essa proatividade, esse desconforto vai gerar uma energia para que eu possa, né, tomar uma iniciativa, ser mais proativo e aí sair dessa zona de conforto. É essencial para o jovem hoje em dia. Né? A estabilidade quem faz é o próprio jovem, não é a empresa. Você vai ser, né, vai permanecer na empresa dependendo da tua competência, dependendo da tua ação, dependendo da tua contribuição para que aquela empresa cresça cada vez mais. Então, essa é a estabilidade que você tanto almeja. E se você quer se destacar, né, nessa oportunidade, você esqueça as gírias. No dia a dia, evite essas gírias. Às vezes, no grupo de amigos, pode-se falar, mas na empresa, sempre falando através de gírias, é complicado. Não tem ouvido que aguente, né, Carla? É verdade. E pode se por estar tão acostumado, nem percebe mais que está utilizando. Por que é desconfortável? Para ele é comum, mas para o ambiente, né, empresarial, por que é desconfortável que esse estagiário fique sempre insistindo em falar em gírias, professor? Muitas vezes a gíria é prejudicial dependendo do momento. No momento informal, de informalidade, não tem problema algum você falar uma gíria, desde que essa gíria não ofenda as pessoas que estão ali ao seu redor. Mas no momento formal, numa reunião, numa apresentação de um projeto, numa apresentação de uma equipe, a forma
polida e correta de se apresentar, as palavras corretas e as palavras, até palavras técnicas que o administrador usa, que o odontólogo usa, que o advogado usa, data vênia, né? Ela deve ser utilizada para que você se familiarize cada vez mais com os termos técnicos daquela tua profissão. Próximo tópico fala sobre não adiar os compromissos. Se você quer, né, ter um bom desempenho no estágio, não adie os compromissos. Não fique, né, empurrando com a barriga, popularmente falando. É verdade. Tem que cumprir metas, tem que ter ali uma agenda, no mínimo, né, para se situar nesses compromissos e não adiar esses compromissos. Cumprir aquilo que foi proposto, né, realmente pela empresa e aquilo que ele se comprometeu a fazer. Realmente entregar tudo com precisão, corretamente, da forma que foi solicitado. Porque esse fato, né, de adiar pode mostrar ali desinteresse, né, de que aquela atividade não é importante e o estudante está deixando mais para frente. Além de desinteresse, quer dizer mais alguma coisa quando o estudante fica sempre adiando os compromissos? Quando ele consegue justificar com algo que realmente foi de fato importante para que isso ocorresse, tudo bem, mas se ficar algo rotineiro, realmente não vai fazer com que ele realmente se destaque dentro da empresa fazendo esse tipo de atitude. Vai mostrar insegurança também. Exato. Não está seguro para fazer aquela atividade. Também. E atualmente a gente trabalha muito com metas. Né? E essas metas, elas precisam ser cumpridas. Missão dada é missão cumprida. Então, você adiar o compromisso um dia, porque você tem 10 dias para entregar aquele projeto, para bater aquela meta. Esse um dia que você adie pode ser prejudicial e pode, né, não dar tempo de você cumprir aquela meta. E não cumprir a meta para uma instituição é, né, um ponto negativo na sua avaliação. Próximo tópico fala sobre não ter vergonha. Não tenha vergonha, pergunte sempre, pergunte mais de uma vez. Isso aqui é muito importante. Eu costumo dizer muito, é melhor você perguntar do que fazer errado. É melhor você estar sempre, teve dúvida, ou mesmo que foi mais de uma vez, e ela já me disse isso. Às vezes a minha supervisora já falou isso, então eu tenho vergonha de perguntar novamente. É melhor você perguntar novamente do que exercer algo errado. Outra dica importante é anotar, né? Exato. Aquele processo, como é que funciona. Anota, com o tempo, né, vai virar hábito, você vai conseguir fazer sem estar perguntando muito. E às vezes quando o estudante chega na empresa é muita informação, às vezes nunca trabalhou, né? Vai começar a aprender sistemas, tantas informações que fica difícil para ele às vezes assimilar tudo ao mesmo tempo. Então é importantíssimo fazer as anotações e, se necessário, perguntar novamente. Pergunte, né, professor? Sempre pergunte. Essa frequência da pergunta, ela significa um comprometimento, né? O interesse em aprender realmente aquela atividade. Em sala de aula a gente, né, faz um trabalho que para que o aluno pergunte, não entendeu, pergunte, não saia da sala de aula, não saia do seu expediente com a dúvida. Certo? Então, pergunte, não tenha medo, seja humilde, não tenha vergonha de perguntar. Vamos a mais dicas, temos aqui outra tela, vamos conferir mais dicas para você que está em casa. Mantenha o bom relacionamento com os colegas de trabalho. Não é intimidade, aqui não fala intimidade com os colegas de trabalho, é um bom relacionamento com esses colegas. Isso aqui é muito importante. Muito importante. A forma que ele se relaciona dentro da empresa, a forma com que ele trata os colegas de trabalho, isso é importantíssimo. Até para a vida futura dele. Às vezes tem determinado colega de trabalho que, diante de uma oportunidade, a gente lembra logo, eita, você tem o perfil daquela pessoa, né, que é tão comprometida, que é responsável, e acaba fazendo uma indicação, chamando para trabalhar junto. Isso é importantíssimo. E por que, né, que eu destaquei aqui, professor? Eu queria que o senhor me ajudasse. Não tem intimidade. Mantenha um bom relacionamento, não quer dizer que você tem que ter intimidade com esses amigos, com esses colegas de trabalho. A intimidade, ela pode atrapalhar no rendimento da atividade, por exemplo? Pode. A intimidade pode sugerir e representar uma falta de respeito. Às vezes você está numa posição de liderança, então essa intimidade quebra essa liderança, quebra essa hierarquia. Não que você vá ser um chefe, você tem que ser um líder. E para ser líder você tem que ter um bom relacionamento, você tem que ser humilde e tem que ser, né, uma pessoa carismática. Mas a intimidade, ela quebra essa hierarquia, ela quebra uma relação profissional. Então a gente não trabalha com inimigo, a gente sempre vai trabalhar, né, no meio de amigos. Só que a amizade,
ela deve ser, né, bem respeitada na relação profissional. Próximo tópico fala sobre entender sua posição. Entenda sua posição. Sua posição é muito importante na empresa enquanto estagiário, mas você precisa entendê-la. De que forma eu entendo minha posição? Normalmente eu costumo dizer ao estudante, se a empresa contratar um estagiário, é porque ela precisa dele, das suas atividades, daquilo que ele vai desenvolver dentro da empresa. E ele precisa realmente compreender tudo aquilo que vai ser feito e a sua importância. Ele está ali porque ele é importante para a empresa também. E não ser individualista também. Pense no próximo, ajude o próximo. Às vezes você está um pouquinho com o tempo apertado para desenvolver aquela atividade. Quando concluir, ajuda o amigo do lado, né, professor? Exatamente, exatamente. É pensar sempre no grupo, no coletivo, não pensar só em si. Terminou a sua atividade, né, observe quem está ao seu lado, quem está atrasado, se precisa de ajuda. Então, repito mais uma vez, seja humilde e consiga trabalhar em equipe. Desenvolva essa sua competência comportamental. Se também, colocar, né? Fica à vontade, Carla. Se colocar no lugar do outro, porque às vezes pode ser você também que esteja com alguma atividade atrasada e que necessite da ajuda de outra pessoa. Sim. Falta muita empatia, né? Exato. Na nossa sociedade. Infelizmente, as pessoas estão pensando cada vez mais em si, não pensam mais no próximo, não se colocam no lugar do outro. Infelizmente, a gente espera, né, que um dia essa realidade mude, que seja o quanto antes. E o último tópico fala sobre vestir-se adequadamente. Vista-se adequadamente. Você vai para uma empresa, você tem que saber como é que funciona, né? Até as vestes. É interessante que você estude também antes. Já no processo seletivo, é meio que você já começa a mostrar essa preocupação e depois, quando você está trabalhando também, tem que ter essa preocupação. E essa preocupação redobra ainda mais? Isso. Cada empresa tem sua cultura, né? Onde umas têm fardamentos, outras não. Mas você vai trabalhar de acordo, vai exercer sua atividade de acordo com o que você está, com aquela cultura daquela determinada empresa. Então, se é formal, é formal. Se não é formal, né, então não precisa ter essa preocupação. Mas, em sua maioria, deve sim ter essa preocupação com as vestimentas. A roupa tem que se adequar à cultura da instituição. Se você vai para uma instituição onde os valores são mais formais, você precisa se adequar àquela cultura, àqueles valores e se apresentar adequadamente. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um espaguete a basílico. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pegue aí papel e caneta, anote a receita e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita bem simples e prática. Eu tenho certeza que todos os ingredientes você tem em casa. Então pegue papel e caneta e anote tudo o que você vai precisar para fazer esse delicioso espaguete ao basílico. 350 gramas de macarrão tipo espaguete, 250 gramas de tomates picados, 2 dentes de alho picados, uma cebola picada, 4 colheres de sopa de azeite, meio pimentão vermelho picado, 8 folhas de manjericão, 900 ml de água fervente, parmesão ralado a gosto e sal e pimenta do reino a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje fervendo a água. Então aqui numa panela eu vou colocar a água e nós vamos deixar ferver bem rapidinho aqui. A água já ferveu, eu vou reservá-la aqui e numa outra panela a gente vai começar a fazer o refogado. Eu vou colocar o azeite, o alho, a cebola e em seguida a gente vai adicionar a água e o macarrão para cozinhar tudo junto.
Assim que a massa cozinhar, o último passo é acrescentar o queijo parmesão. Já está pronto o macarrão, agora nós vamos dispor numa travessa. Essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você acessa e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. Muito obrigado mais uma vez a Luciana Luna e tem mais coisa boa aqui no programa. A partir de agora, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades. Olha só, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 2 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.089 é o salário. São 2 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais oportunidades de emprego. 3 vagas agora para carpinteiro, 3 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência aí de 6 meses, salário R$ 1.493. São 3 vagas para carpinteiro. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem uma vaga para técnico em eletromecânica na função estágio. Olha só, uma oportunidade. Ensino médio completo, experiência não exigida, o salário é a combinar. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é muito simples, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui para responder as dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Temos várias participações. Você que está em casa ainda tem dúvidas, pode mandar para a gente. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você acessa, deixa sua pergunta e a gente vai repassar aqui para os nossos convidados. Vamos ver a pergunta da sequência. Olha só, aqui tem a pergunta do Arthur. Ele diz que está procurando estágio agora nesse período de férias. Queria saber se no primeiro contato com a agência Abre é preciso levar algum documento, preciso ter algum documento em mãos. Se é preciso, explique quais são os documentos. É o Arthur que está participando pelo WhatsApp. Olá, Arthur. Você precisa sim levar a declaração da instituição de ensino que comprove que você está estudando para poder pegar a sua cartinha de caminhamento, assim como o CPF e o RG. Se tem alguma dúvida, pode ligar para a agência Abre. Isso, para o 3073-7373. Repetindo, 3073-7373. Nas oportunidades, professor, a Carla bem explicou, né, que as empresas elas colocam alguns requisitos do que elas pretendem ali com aquele estagiário. O estagiário, né, no caso o estudante ainda procurando essa vaga de estágio, ele também pode ser criterioso para se candidatar a uma dessas vagas? Há tempo para isso e há oportunidade suficiente para o estudante ele querer só a vaga naquele perfil que ele tanto almeja? Ele pode ser criterioso também ou ele tem que aceitar qualquer vaga que aparece? Não, ele tem que escolher, né? Ele tem que ir em busca daquela vaga que se adequa ao seu perfil, né? Ao seu interesse. Uhum. Claro que o estágio não pode representar uma fonte de renda. Ele recebe um valor, uma bolsa, auxílio, para, né, auxiliar nas despesas acadêmicas, né, do curso.
mas o acadêmico ele tem que ir em busca de um estágio que seja dentro da área, né, a área correlata ao curso que ele está fazendo. Então, não tem sentido um aluno de administração ir em busca de uma vaga de engenharia, mesmo porque ele não vai, né, ser selecionado para aquela vaga. Às vezes ele é até chamado, né, para uma vaga assim fora do curso, ou através da agência Abra, ele não corre o risco de ir para uma seleção, fazendo administração e ir para uma seleção de engenharia civil, por exemplo? Não, jamais. Tem um critério, Tem um critério, ele só vai concorrer para as vagas de acordo com o curso, até porque é um complemento da sala de aula, né? Não há sentido algum colocar um estudante para exercer uma atividade prática de outro curso, né? Nem tem perigo. Quando esse contrato é assinado, você disse que tem uma supervisão, né, desse estagiário. Um documento parece que vai para a universidade, outro fica com a empresa. Explica para a gente essa questão burocrática, né, para quem está em casa compreender melhor o passo a passo dessa vaga. É o que chamamos de TCE, que é o termo de compromisso de estágio. Nele vai constar atividades que o estudante vai desenvolver, a carga horária, o horário de entrada, o horário de saída. Vai ter o nome do supervisor que vai fazer o acompanhamento. Inclusive, ele também assina esse termo, né, de estágio, ele está se comprometendo em fazer a supervisão daquele estudante, é isso que vai regulamentar o estágio dele. Essa supervisão ele verifica, né, ele preenche algum questionário, por exemplo, e manda esse questionário para a universidade também, para a agência Abre, né, no caso que fez esse intermédio, né, para conseguir essa vaga? A lei de estágio, ela solicita essa avaliação, que a gente chama do relatório de estágio, né, que é feito normalmente ao final a cada semestre. Então, também é assinado pela instituição de ensino, onde a empresa vai junto com, a gente orienta o supervisor fazer junto com o aluno, né, aliás, com o estagiário, para poder realmente avaliar, dizer aquilo que ele foi bom, aquilo que precisa melhorar, para ele dar continuidade ao estágio ou até mesmo para ser efetivado. Temos aqui outra pergunta agora do Vicente Luiz. Ele manda a seguinte pergunta: como o estagiário ele deve lidar com as brincadeiras indevidas em relação à sua posição de estagiário? É muito comum práticas no ambiente de trabalho pelos funcionários, às vezes até pela chefia. Aí como é que esse estagiário deve, né, se comportar diante dessas brincadeiras indevidas? Primeiro, ele não deve levar em conta, né? A atividade dele é muito importante. Se não fosse, a empresa não o contrataria. Então, ele deve valorizar suas atividades, focar naquilo que de fato foi direcionado a ele, sem dar atenção a esse tipo de brincadeira. É muito comum, né? Infelizmente, ainda alguns amigos, né, companheiros de trabalho, em ter essa brincadeira indevida com o estagiário. Segundo a lei de estágio, o estágio é um ato educativo supervisionado. Então, o estagiário, ele não é um funcionário, ele não é não tem vínculo empregatício. Então, ele não tem muita responsabilidade no sentido de desenvolver atividades que sejam iguais às atividades do funcionário, do empregado que tem a carteira assinada. Então, é um jovem que precisa ser supervisionado, que precisa ser orientado e que precisa aprender as atividades da profissão, seja do administrador, seja do advogado, seja do enfermeiro, enfim. Então, é um jovem que precisa de orientação e não ser cobrado por atividades que demandem uma certa responsabilidade. Então, em alguns anos atrás, houve uma distorção da atividade do estagiário. O estagiário era colocado para desempenhar atividades que eram atividades de funcionários, né, com muita responsabilidade. E não é isso, né? O objetivo do estágio é o aprendizado supervisionado tanto na empresa por um supervisor da área, como também da instituição de ensino, que vai designar um professor para supervisionar aquelas atividades. O relatório do estágio, ela serve como, né, parâmetro para que a gente observe as fragilidades apresentadas pelo acadêmico no local de estágio, para que a gente possa, né, diante dessas fragilidades, né, apontadas, desse diagnóstico, a gente possa desenvolver essas competências. Seja ela, talvez, né, trabalho em equipe, ele não conseguia trabalhar em equipe, ele não tinha sinergia com a equipe de trabalho, ele não conseguia assimilar as brincadeiras, às vezes as brincadeiras entram, né, o estagiário absorve isso e aí, né, mexe um pouco com o lado psicológico desse aluno, e aí a gente vai, né,
tentar minimizar esse impacto negativo que ocorreu ali no local de estágio. Em síntese agora, os estagiários também têm direitos, não só a bolsa, né, auxílio para aquele estagiário, tem direito ao que mais? A férias, por exemplo? Sim. É que a lei chama de recesso remunerado. Ele tem a cada 1 ano, ele tem direito a 30 dias de recesso, a qual ele é remunerado e goza do descanso desse período, que a lei indica ser no período das férias escolares, né, para que ele possa descansar nesse período, né? Não obrigatoriamente, mas se possível, se a empresa tem condições nesse período de oferecer esse recesso, é indicado que seja nesse período das férias escolares. Período de provas também ele tem, né, um horário mais... Tem, a carga horária reduzida, desde que ele comunique antecipadamente. Existem estagiários que avisam no dia da prova, hoje eu vou largar mais cedo. Não pode ser né? Não pode ser assim, ele precisa sair o calendário. Não tem, toda a instituição ela tem a programação acadêmica, não é isso? Dizendo o período das avaliações. Então, já pega esse calendário e entrega ao seu supervisor. Nesse período, vou precisar me ausentar mais cedo. Luciano Silva está participando aqui, ele disse que não tem pergunta, mas queria mandar um grande abraço para o professor Fábio, dizer que sempre ele está acompanhando aqui o programa. Luciano Silva, da FACIP de Casa Amarela. Sim, Luciano, um abraço. Um prazer, né, ter você como nosso telespectador. Um abraço. Vou pedir licença agora aos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta hoje foi a seguinte: você sabe como se comportar em uma entrevista para estágio? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 52% responderam que sim, que sabem como se comportar. 48% responderam que não ou que ainda não, porque a gente trouxe aqui várias dicas no decorrer do nosso programa. A gente agradece o seu carinho e sua participação. Também queria agradecer a participação dos convidados. Carla Ferreira, coordenadora comercial da Abre Recife. Muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Nós que agradecemos o convite. E queremos dizer a você que está em casa, estudante, precisando de uma oportunidade de estágio, comparecer lá na Abre, na Rua Oswaldo Cruz, lá na Boa Vista, que temos bastante oportunidade para você. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao professor Fábio Guimarães, ele que é coordenador do curso de Administração e RH da UNIT, que é o Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco. Professor também é mestre em Gestão Empresarial, PhD também... CEO da PhD Consultores Associados. Muito obrigado, professor, pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Valdes, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui, né, junto com a professora Carla. Foi um prazer, professora, ter conhecido você. E desejo a todos os acadêmicos sucesso na sua carreira profissional. Hoje, a qualificação é importantíssima para que você consiga cada vez mais almejar posições elevadas na sua carreira profissional. O Brasil, o país, está enfrentando uma crise, acredito, não, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa crise, mas existe um dado bem importante que eu até, em primeiro momento, tive dúvida, mas não existe desemprego no nosso país. Existe sim pessoas que ainda não acordaram para a qualificação profissional. Hoje nós temos um percentual de apenas 9% da população do país que tem curso superior. Parece mentira, mas eu fui checar a fonte, conversei com vários profissionais e realmente isso procede. Então, o país não tem desemprego. Claro, o desemprego que se apresenta aí nos dados estatísticos se refere a uma gama de profissionais que ainda não tiveram oportunidade. Mas você que está cursando o ensino médio, o ensino fundamental, o estágio também é para esses alunos do ensino fundamental, o ensino técnico, o ensino superior, pós-graduação. Desejo sucesso e coloco à disposição para que vocês possam também me consultar em relação à carreira, em relação a estágio e aos cursos que a UNIT oferece aqui no estado de Pernambuco. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!